versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir e te dirão ambas as orelhas. Tire as orelhas, nós vimos isso falado por profetas como Jeremias, capítulo 19, versículo 3. Jeremias, quando falou isso, é porque Jerusalém seria totalmente destruída. Aí ele mandou que o povo tinisse as orelhas. Quando Deus dá essa palavra aqui a Samuel, Deus está se referindo, primeiro, a arca da aliança que seria levada pelos inimigos, pelos filisteus. Segundo, os milhares, e foram mais de 30 mil soldados israelitas que morreram nesta batalha. E a morte de Eli e dos filhos dele, porque estavam pecando contra Deus. Então Deus entrega esta palavra a Samuel. Palavra essa que Deus já havia mandado um profeta dizer a Elias, a partir do versículo 27 do capítulo 2 de 1 Samuel. Mas Deus refala essa palavra a Samuel para mostrar que Deus era com ele e que Deus iria usá-lo. Então Deus aqui está fazendo uma confirmação quando ele fala para Samuel o que estava prestes a acontecer. No versículo 12 e no versículo 3 diz assim: naquele mesmo dia suscitou contra ele tudo que tinha falado contra a sua casa, começando ele e acabando ele, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Execrável, meus irmãos, é uma palavra que significa amaldiçoados. Deus considerava os filhos de Eli amaldiçoados porque Ali estava em concordância com os pecados do filho. Quando Deus fala aqui que iria destruir a casa de Eli, estava falando daquela casa, daquele momento que ele estava vivendo ali, e também estava falando da geração futura. O irmão Tinelli hoje ele falou sobre os 85 sacerdotes que foram mortos, e aqui nesse mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, lá a Bíblia nos diz que um homem chamado Doeg, amando de Saul, ele assassinou, matou a sangue frio 85 sacerdotes. Todos os sacerdotes eram da linhagem de Eli, ou seja, Deus cumprindo a palavra de juízo dele, que não seria só Eli e os filhos, mas toda a casa, toda geração futura, porque não tinha que ficar ninguém da casa de Eli. Então, os 85 sacerdotes foram mortos, e não só isso, Doeg se dirigiu até uma cidade chamada Noga, aonde esses 85 sacerdotes viviam com suas famílias, e lá todos foram mortos, homens, mulheres, crianças, animais, e a cidade foi totalmente destruída, porque o homem que peca contra Deus, ele pode até pecar, mas ele sabe que vai ter um retorno, porque a Bíblia deixa muito claro, e chama-se lei da colheita. Glória! Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sempre estou dizendo, meus irmãos, lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz: Deus não tem culpado por inocente. A carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz: Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, estou sempre dizendo, vou sempre repetir: nós precisamos parar de estar vendo Deus com romantismo. Nós precisamos parar de estar vendo Deus como se Deus fosse um amigo pessoal que a gente faz o que fala. Não, Deus é Deus, meus irmãos. E Deus, ele é terrível. Aqui no versículo 14, para encerrar, meus amados queridos irmãos, a palavra do Senhor diz assim: portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais seria expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta, nem com manjares. Meus irmãos, o homem, ele tem uma linha vermelha. Que quando o homem ultrapassa essa linha vermelha, aí, meus irmãos, pode se arrepender, pode fazer promessa, faça o que quiser, porque quando ultrapassa essa linha, não tem mais volta. Isso aqui também é dito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo